Olá, sou Roberto Valtric. Gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora e a Sociedade Catarinense de Cardiologia. Vamos falar agora sobre o estado da arte no tratamento das dislipidemias. Eu não apresento nenhum tipo de conflito de interesses sobre o tema relacionado. Vou trazer provavelmente o primeiro ensaio clínico desenvolvido com a intenção de uma intervenção em redução em dieta com a redução de desfechos cardiovasculares. O Dr. Morrison, em 1946, ele acabou pegando 100 pacientes consecutivos com infarto agudo do miocárdio e dividiu em dois grupos. Um grupo com dieta pobre, com gordura e colesterol, e o outro grupo com dieta habitual. Esses pacientes foram seguidos por 3 anos. Nesses 3 anos, ele conseguiu constatar uma tendência significativa de redução de mortalidade, ou seja, o grupo com redução da dieta de colesterol apresentou uma mortalidade mais baixa que o grupo controle com a dieta habitual prévia, ou seja, mostrando uma tendência mesmo de redução de desfechos cardiovasculares nesses pacientes. Esse ensaio clínico veio antes do nosso conhecido estudo de Framingham. A partir desse ensaio clínico, a gente vai contar um pouco da história da dislipidemia e seus desfechos até hoje. O que a gente tem de panorama atual, mortalidade do Brasil, nesse artigo publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, entre 1990 e 2017. Infelizmente, doenças cardiovasculares predominam como a primeira causa de mortalidade em todo o Brasil e também como primeira ranking de causas de morte cardiovascular em todas as unidades federativas, ou seja, temos um trabalho muito grande pela frente para a gente se envolver. O que a gente vem tendo de conhecimento? O LDL colesterol, ele é causa mesmo de doença aterosclerótica. Nos trials de prevenção primária e prevenção secundária, a gente observa que quanto mais baixo o LDL colesterol, menor a quantidade de eventos. Isso não tem um valor, né? O LDL colesterol, quanto mais baixo, mesmo em valores extremamente baixos, como 50, a gente vê que não tem um platô, ou seja, a gente vai descendo nos trials o valor de LDL colesterol, a gente vai reduzindo os eventos cardiovasculares. E isso também continua sendo verdade com diferentes drogas, ou seja, com o uso de estatinas, com o uso do ezetimibe, com o uso do inibidor do PCSK9, com dieta e os ácidos sequestradores, né? A exposição, esse é um conceito bem interessante, a exposição cumulativa do LDL, ele é causal também na doença cardiovascular aterosclerótica. Conceito interessante, porque a progressão e o aparecimento da doença aterosclerótica, ela é inversamente proporcional aos níveis de LDL colesterol, ou seja, tanto o aparecimento quanto a progressão. A partir disso, a gente começa a ter algumas situações muito interessantes. Esse consenso europeu, né, mostrou que em estudos genéticos uma redução de LDL colesterol em 39 miligramas por decilitro por 40 anos, a gente tem uma redução de risco relativo de 54%. Ensaios clínicos randomizados, uma redução de LDL colesterol em 39 miligramas por decilitro por 5 anos, a gente também tem uma redução do risco relativo de 22%. Ou seja, o tratamento precoce tem benefícios e é melhor iniciar o tratamento antes da formação da placa aterosclerótica. Aqui ao lado, nesse diapositivo, a gente tem um conceito importante, o lifetime exposure, ou seja, a gente percebe que aqui nesta linha de threshold, onde os pacientes terão o seu evento cardiovascular, certo? Pacientes com doença, com hipercolesterolemia familiar, eles acabam tendo eventos cardiovasculares nas suas primeiras décadas. Já pegando o oposto, pacientes com genética adequada, estilo de vida bom ou tratamento precoce adequado com uma exposição baixa do LDL colesterol alto, acabam não tendo eventos cardiovasculares ou tendo eventos cardiovasculares muito mais tardios do que comparados aos que estão expostos no início, ou seja, é um conceito muito importante também. A partir disso, a gente tem outro conceito importante para ser aplicado na redução do LDL colesterol, ou seja, o delta de redução é importante também. Nessa meta-análise publicada no Lancet em 2020, que incluiu mais de 320 mil participantes, a gente percebeu que o risco relativo de eventos cardiovasculares, ele reduz a partir do momento que a gente aumenta o delta de redução do LDL colesterol, seja ele com estatina isolada ou com as terapias aditivas, ou seja,
também é importante do delta. A gente acaba agregando conceitos. LDL colesterol baixo, ele é importante, a exposição cumulativa, ou seja, o time life exposure, ele é importante, o delta de redução é importante, e mais um fato que mostra que é importante. Nessa análise pós-hoc do estudo Júpiter, mostrou que pacientes submetidos ao LDL colesterol em altas doses mostraram que existe uma variabilidade entre pessoas diferentes. Alguns pacientes tinham uma redução apenas de 10% do LDL colesterol, outros com a mesma dose tinham uma redução do LDL colesterol acima de 50%. E a gente vai fazer análise pós e entende que os pacientes que tinham uma variabilidade pessoal, ou seja, uma redução menor desse LDL colesterol, tinham uma taxa de eventos maiores, ou seja, isso é importante também para a gente cuidar com a nossa inércia terapêutica, ou seja, a gente tem que prescrever doses altas, fazer a redução e conferir se esse paciente teve realmente uma redução. A partir disso, a gente começa a entrar em 2015 com as terapias aditivas com trabalhos mais robustos, ou seja, New England publicou a associação do ezetimibe em pacientes com eventos coronarianos, em que mostrou uma redução de LDL colesterol de 55 para baixo de 55 miligramas por decilitro, reduzindo o desfecho primário nos pacientes de mais alto risco. Houve também uma redução significante de 9% nos eventos totais, e outro fato interessante, a redução grande do LDL colesterol no primeiro mês estava relacionada à redução de eventos cardiovasculares, com outro fato importante, com segurança terapêutica, ou seja, a gente consegue enxergar aqui em laranja uma redução dos eventos cardiovasculares adicionais, e em azul uma redução dos eventos cardiovasculares iniciais também, sendo que quanto mais cedo essa redução ocorre, melhor para a redução de eventos. Caminhando um pouquinho mais, agora em 2017, a gente tem o estudo Fourier com evolocumab, o inibidor do PCSK9, mostrando uma redução importante do LDL basal, lembrando que esses pacientes do estudo Fourier estavam com estatinas de alta potência em dose alta ou estatinas mais ezetimibe. A gente conseguiu praticamente uma redução de 60% dos valores de LDL, com uma mediana de LDL colesterol em 30 miligramas por decilitro. Essa redução se mostrou segura, se mostrou efetiva também, com redução de desfechos, tanto desfechos primários quanto desfechos secundários também. Ou seja, com isso tudo e com toda essa história que eu trouxe para vocês, a gente mostra nesses últimos 25 anos recentes, né, a evidência robusta do benefício e a segurança da redução do LDL colesterol, ou seja, manter um LDL colesterol baixo por muito tempo, e o delta da redução, ela é importante, e também, quanto antes a gente iniciar isso, mais importante é. A gente pega em 1988, com a ATP1, uma meta de LDL colesterol de 130, passando durante o tempo, a gente vai vendo os estudos acontecer, os guides se atualizando, hoje nós estamos com metas extremamente baixas, inclusive metas em torno de 50 a 40 de LDL colesterol. Tá? É o que a gente tem hoje, de realidade, nossos guides. E aí, Roberto, o que a gente tem de baixo? O quanto isso será que é seguro? Esse paper, publicado pela Universidade de Oxford, recente, agora em junho de 2021, mostrou que o colesterol muito baixo, ele é, sim, efetivo em promover a redução da aterosclerose, ele é efetivo em reduzir desfechos cardiovasculares maiores, tá? E fica uma pergunta, o quão baixo é seguro? A gente sabe de estudos que o LDL colesterol entre 25 e 60, ele é seguro, ele não tem efeitos colaterais, mas será que níveis extremamente baixos também são seguros? Lembra que a gente está entrando na era dos LDLs muito baixos. Ele continua mostrando benefícios realmente importantes em redução de desfechos duros, em regressão de placa, em desfechos cardiovasculares, mas ficam algumas perguntas para o futuro. Novos diabetes, eventos hemorrágicos cerebrais, desenvolvimento de catarata, com esse LDL colesterol abaixo de 15, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de estudo para saber. Mas sabemos que o LDL colesterol baixo, sim, mostra benefício de eventos cardiovasculares. Como é que estão nossos guidelines atualmente? Vou fazer uma harmonização deles para a gente poder entender, tá? Temos o guideline brasileiro, temos o guideline da Sociedade Europeia e temos o guideline da Sociedade Americana. Eles são semelhantes nas suas recomendações de classe de droga, eles trazem um LDL colesterol como a principal meta para reduzir
doença cardiovascular aterosclerótica, existem sim algumas diferenças em classificações e em alvos terapêuticos, mas eles são muito semelhantes em questões primordiais, como eu vou mostrar para vocês, tá? O que a gente tem? As recomendações em pacientes de alto e muito alto risco. O guide brasileiro em pacientes de muito alto risco, a gente tem uma meta de LDL colesterol a ser atingida abaixo de 50, no guide europeu, nos pacientes de muito alto risco, também uma meta de LDL colesterol abaixo de 55, e naqueles com recorrência de evento, uma meta para baixo de 40. No guide brasileiro, nos pacientes com risco cardiovascular alto, a nossa meta fica para LDL colesterol abaixo de 70, no guide europeu de risco alto, uma meta de LDL colesterol também abaixo de 70. O guide americano é um pouquinho diferente. Pacientes que têm doença cardiovascular aterosclerótica, eles estão indicados o uso de estatina com a meta de reduzir o LDL colesterol num range, ou seja, abaixo de 50% do valor basal, ou seja, a gente tem que fazer essa redução, determinando alguns limiares, como o limiar de LDL colesterol de 70 ou no HDL de 100. Não atingindo essas metas, terapias aditivas são benéficas. E 3 grupos principais: LDL colesterol acima de 190, a gente tem indicação de usar estatina com um limiar de LDL colesterol entre 100 e 130. Pacientes diabéticos entre 40 e 75 anos, sim, indicação de estatina para reduzir o LDL colesterol em 50% do basal. E os pacientes com score de risco americano acima de 20%, também com a meta de reduzir o LDL colesterol acima de 50%. Lembrando que, nesse contexto, os pacientes de alto e muito alto risco, a indicação é estatinas de alta potência, Rosuva 20 para cima, ou atorvastatina de 40 miligramas para cima, certo? Como indicação de estatina. Já no risco intermediário, o guide brasileiro, no risco intermediário, nós temos uma meta de LDL colesterol abaixo de 100, o guide europeu, nos pacientes intermediários, também uma meta de LDL colesterol abaixo de 100, no americano também um pouco diferente, ele subdivide em 2 grupos, o grupo intermediário e o limítrofe. O intermediário com a meta de LDL colesterol abaixo de 100, com uma indicação classe 1 para estatina, e no grupo limítrofe, com perfil de risco cardiovascular entre 5% e 7,5%, estatina já com um pouco menos de robustez, 2B. Nesse grupo intermediário, é muito interessante a gente buscar algumas situações específicas, ou seja, os fatores agravantes, presença de síndrome metabólica, história familiar de ataque prematura, doença renal crônica, doenças inflamatórias, a ApoB acima de 130, PCR de alta sensibilidade acima de 2 miligramas por litro, a LPAzinha acima de 50. Nesses pacientes, a gente precisa tentar individualizar mais. Talvez um dos individuadores também, além desses fatores agravantes interessantes, seja o score de cálcio, tá? Principalmente se esse score de cálcio vier zero, ou seja, nesses pacientes de risco intermediário, assintomático com score de cálcio zero, a gente vai ter um risco de evento muito baixo, abaixo de 5% em 10 anos. Vou trazer um diapositivo muito interessante para a gente entender o poder do zero, ou seja, o power of zero. Se os pacientes de baixo ou intermediário de risco tiverem um score de cálcio zero, a gente vai demorar praticamente 15 anos para exceder 1% de risco nesses pacientes, ou seja, ele é um bom individualizador de terapêutica, tanto para saber aqueles pacientes que precisam de terapêutica, como aqueles pacientes que a gente pode não necessitar de dar remédios por algoritmos, tá? Será que a gente está chegando numa situação específica de a imagem ajudar a gente no dia a dia? Eu acredito que sim. Esse trabalho publicado esse ano no Johns Hopkins mostrou que existem características diferentes de placas ateroscleróticas em homens e mulheres, como esse trabalho, não só com o score de cálcio, mas com a tomo de coronária, mostrando a diferença, placas com critérios de vulnerabilidade. Provavelmente, nesses pacientes com risco intermediário, a gente tentar identificar realmente qual o perfil de risco de placa, qual a digital aterosclerótica desse paciente, para a gente identificar se esse paciente tem benefício ou não de tratamento. Já os pacientes de baixo risco, o guide brasileiro, a gente tem uma meta de LDL colesterol abaixo de 130, o guide europeu com uma meta de LDL colesterol abaixo de 116, e o americano, aqueles com score de risco abaixo de 5%, inicialmente mudança de estilo de vida. Nunca esquecendo os pacientes que têm história familiar para doença aterosclerótica prematura e os pacientes que têm um risco de muito longo prazo, que a gente acaba precisando fazer uma avaliação melhor.
Algo interessante, mesmo dando estatina, mesmo tratando esses pacientes, a gente acaba tendo um risco residual importante desses pacientes. Como que a gente aborda esse risco residual? Ou seja, a gente tem alguns alvos do risco residual hoje para serem identificados. Pacientes em estados protrombóticos, a gente talvez baixas doses de anticoagulantes seja importante a gente identificar esse grupo, os pacientes que talvez se beneficiem de uma dupla antiagregação plaquetária mais extensa ou da própria antiagregação plaquetária, metabolismo muito alto, os inibidores dos SGLT2 nos pacientes com síndrome metabólicas, diabéticos, os análogos do GLP-1, a inflamação muito importante como tratamento com colchicina e algo no nosso lado das dislipidemias, as lipoproteínas, ou seja, as lipoproteínas nós temos duas que acabam sendo importantes, ApoB, a gente atingindo meta de LDL colesterol com estatina ou com outras drogas aditivas e as metas de não HDL, ela acaba já sendo neutralizada. Outro fator interessante que está sendo muito estudado é a LPAzinha, né, que já se mostrou que ela é um fator de doença aterosclerótica coronariana e também em estudos, né, que ela acaba sendo um fator para a aterosclerose da válvula aórtica, certo? Então a gente ainda precisa de alguns estudos mais individualizados para entender o tratamento dessas duas. O que a gente tem de terapias de adição hoje, né? Tá? Pacientes de alto risco e muito alto risco. A gente tem a estatina em dose máxima tolerada para esses pacientes e alguns estudos interessantes para a gente poder ajudar esses pacientes. O ezetimibe acaba, através do estudo IMPROVE, sendo interessante naqueles pacientes para evitar a recorrência de eventos cardiovasculares, né? Naqueles pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda. O EPO e o DHA em altas doses, 2, 4 gramas por dia como suplementação ou terapêutica, como preferirem, né? Naqueles pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica ou diabetes com fator de risco adicional que tem um triglicerídeos entre 150 e 499. Isso demonstrando desfechos cardiovasculares pelo estudo REDUCE-IT. E o PCSK9, onde a gente tem reduções robustas de níveis de LDL colesterol, com redução de eventos cardiovasculares, com perfil de segurança já testado, e também uma ação específica mais robusta do que as outras drogas na LPAzinha, né? Não esquecendo dos fibrados, que em pacientes com triglicerídeos acima de 200, o HDL colesterol abaixo de 34, o uso de fibrato isolado ou associado à estatina pode ser considerado. E aqueles pacientes com triglicerídeos acima de 500 para evitar a pancreatite aguda, né? As minhas considerações finais, importantíssimo a gente não esquecer das mudanças de estilo de vida. Os alvos hoje são os redutores de LDL colesterol, ou seja, abordar o risco e não esquecer de abordar o risco residual desses pacientes, tá? Certo? A gente deve considerar nesses pacientes a redução do LDL colesterol, entender também o tamanho do delta dessa redução de colesterol, do LDL colesterol, evitando a nossa inércia terapêutica. Time exposure, ele é muito importante tanto quanto ao tratamento e quanto ao não tratamento, ou seja, não tratar um paciente e deixar ele exposto há muito tempo também pode ter uma implicação. A decisão deve ser sempre compartilhada nos casos limítrofes e talvez um marcador muito interessante para a gente utilizar e fazer a individualização do nosso tratamento seria o score de cálcio, ou seja, a gente consegue entender melhor a assinatura aterosclerótica daquele paciente para saber se esse paciente vai ter benefício de tratamento e se a gente tem a segurança de não tratar esse paciente, principalmente nos pacientes com score de risco intermediário. Eu vou quase finalizando, eu vou trazer aqui uma frase do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, o Daniel Kahneman, né, que ele trouxe um termo chamado Visiat, que é What you see is all there is. O que você vê é tudo o que há. Por quê? Porque talvez naqueles pacientes de risco intermediário a gente precise de uma individualização melhor, ou seja, talvez a gente não esteja tratando corretamente quem precisa ou esteja tratando quem não precisa. Talvez seja muito importante, eu acho que o futuro nosso será uma individualização cada vez maior do tratamento correto individual, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, agradeço a todos, muito obrigado.